Amados irmãos de jornada, namastê. Querido Nelson, acabou de mudar o rumo das minhas palavras. Vinha com muitas ideias do que dizer, no meio do caminho mudou, mas ao ouvir o Nelson falar, a coisa tomou outro rumo. Que assim seja. Meus irmãos, nessa jornada nossa, ou em qualquer outra, seja no plano físico, no plano espiritual, tudo é energia. Existe um fluxo constante de receber e dar energia em tudo. Permanentemente, incessantemente. Tudo é um fluxo de energia e nós em meio a esse fluxo, participando dele efetivamente. Nós ainda somos muito infantis para lidar com essas energias. Não amadurecemos para fazer com que essa energia chegue, a gente agregue o valor que puder e deixe toda ela aí sem nenhum medo. Não. Se vocês virem uma palestra que eu dei antes, a gente está na fase da lagarta, aglutinando para nós. Muitas vezes em excesso, sem permitir que outros à nossa volta, no nosso caminho, recebam aquilo que deveria receber por nós. É o egoísmo, né? É o culto do ego, é o culto da própria personalidade em detrimento dos outros à volta. Existe uma forma de a gente se identificar claramente como a gente está lidando com essa energia, já que a gente não consegue ver diretamente, mas como a matéria é um espelho, a nossa presença na matéria é para que a gente possa espelhar-nos e nos ver, nos conhecer e perceber os nossos atos e a relação no mundo. Então vamos usar um espelho. No nosso mundo existe uma coisa que a gente convencionou ser uma forma de energia: dinheiro, né? É papel timbrado, ele não tem valor real nenhum a não ser do papel, mas nós convencionamos valor a ele, e com ele nos adquirimos alimento, pagamos luz, que é energia, com ele adquirimos roupa, com ele adquirimos coisas, serviços. Então ele nós convencionamos valor para poder ter essa relação na matéria, com as coisas da matéria, para a nossa subsistência, para aquilo que necessitamos. Mas ele não tem valor nenhum em si, é papel timbrado. Por que eu estou falando isso? Como a gente percebe, como é que a gente está lidando com essa energia da vida que chega até nós? Porque é um fluxo constante de energia da vida sustentando a nossa existência. Me possibilita existir, pensar, falar, agir. É esse fluxo que chega até mim, que eu agrego o valor e deixo passar por mim. Como a gente percebe como é que a gente está nesse fluxo de energia? Vamos usar esse espelho, o dinheiro? Alguém aqui paga o que deve com a mesma alegria com que recebe? Vocês pagam dívidas suas com a mesma alegria com que recebe pagamento? Olha, eu estou falando de dívidas justas, tá? Verdadeiras dívidas. Dívidas que realmente foram adquiridas, né? Você fez a dívida. Alguém aqui paga as dívidas com a mesma alegria que recebe o dinheiro do pagamento? Isso mostra como você está lidando ainda com essas energias. Porque se você faz isso com o dinheiro, você faz o mesmo com a energia divina até que chega até você. Você recebe a energia da vida com uma alegria tremenda. Mas na hora de você passar através de compaixão, de respeito, de atenção, de paciência, de socorro, você age igual ao dinheiro, faz com uma vontade. Porque você quer preservar mais para você. E não é dano que se recebe? O mestre não falou para a gente que era dano que se recebe? Que quanto você mais dá e da mesma qualidade com que você dá, não é a mesma qualidade que você recebe? Então, vamos usar isso como parâmetro. Como é que você tem pago suas contas? Poxa, John, mas é muito difícil, eu passo necessidade. Mas não são dívidas adquiridas? Elas não foram adquiridas? Não é justo que seja pago? Pague com a mesma alegria que você recebe. Porque quando você conseguir fazer isso com essa coisa material, o dinheiro, possivelmente você também estará fazendo isso
com o fluxo da vida que chega até você. Isso é uma forma de você se ver. Porque a gente sempre acha que não está agindo tão mal assim. Quando a gente tenta lidar diretamente com a energia divina da vida. Não percebe. Mas use esse parâmetro. Você tem dívidas para pagar. Você paga e sente a alegria de pagar. Paga e se sente bem. Que bom, paguei a dívida. Com a mesma alegria que você, opa, recebi o pagamento. É assim que você está tratando a energia da vida. E você receber essa energia da vida e não deixá-la fluir com a mesma alegria que você recebe, causa conflito para você. Você está em conflito. Porque a vida é um fluir constante. Imagina, um riozinho, um córrego de água fresca. Você, em vez de usar um pouco daquela água e deixar ela seguir adiante, você represa para você. Quem estiver rio abaixo não vai receber daquela água. Ou então não vai receber na quantidade que poderia. E se você tirar um pouquinho para você, não vai fazer falta. Você vai tirar o necessário. Deixa que o fluxo continue para os outros. A gente não faz isso com a energia da vida. A gente recebe a energia da vida, represa e distribui, divide muito mal quando faz. Isso nos adoece. A gente precisa deixar a energia fluir. Porque aquele que recebe a energia da vida e com alegria deixa fluir, recebe mais energia da vida, mais ainda, porque vai fazer fluir mais. Você mostra para o Senhor da vida a capacidade de bem utilizar aquilo e de proporcionar a outros. Então a gente precisa pensar nisso. Uma outra coisa sobre o desapego, já que ele falou em desapego. Bom, vou falar da minha experiência própria, uma referência. Olha, o que eu falei aqui não é julgamento de ninguém. Então, a ideia não é julgar ninguém, quem é melhor, pior, quem está certo, errado. São reflexões. São referências para cada um poder chegar às suas próprias conclusões e fazer as suas escolhas. Quero lembrar que eu também estou aqui com dificuldade, sou um aprendiz, também sou um espírito infantil, tá? Estou tentando fazer isso que eu falei. Na medida de minhas possibilidades, poder fluir mais energia em vez de ficar retendo para mim. Trabalhar na casa espírita, fazer caridade. Fazer o bem ao outro. Nosso ego faz a gente sempre estar incorrendo em risco. Existe sempre um pouco de vaidade, orgulho, prepotência, sempre tem. E aí você começa a trabalhar com caridade. E começa a ver o efeito, as pessoas vêm falar contigo do efeito. E as pessoas têm até a generosidade de achar que você é que causou aquele efeito a ela. Isso é um perigo para o ego. Ele começa a se achar realmente maior do que é. E aí todo trabalhador corre em risco do orgulho tomar frente, da vaidade, e ele começa a se perder. Porque tudo é Deus. Tudo é Deus. Nada se pode sem Deus. Todas as capacitações, tudo é Deus. Nós, na verdade, atrapalhamos mais a Ele do que ajudamos, ainda. Porque recebemos muito e servimos como instrumento dele muito mal ou pouco. Então eu procuro não esquecer isso o tempo todo, para que eu possa estar na minha medida, na minha posição real, nessa imensa família humana, sem me julgar melhor que ninguém nem pior. Eu preciso estar na minha posição. E essa posição deve ser aquele que recebe e, na medida do possível, se esforça por doar, agregando algum valor máximo aos outros, para que eu seja instrumento útil nessa jornada da vida. Um exemplo, uma ideia que eu sempre mantenho bem viva na minha mente, para mim não perder esse rumo.
Você tem um familiar que passou por uma cirurgia longa e a vida dele foi salva. Aí você vai ao hospital visitar esse seu familiar, muito feliz porque ele está vivo. Quando você chega lá, a vontade que você tem é de você conhecer o médico, o cirurgião e agradecer, ou você quer conhecer o bisturi que fez a cirurgia nele? Você chega lá e a ideia sua é encontrar o cirurgião, o médico, e agradecê-lo pelo socorro do teu ente querido, ou você fala assim, por favor, eu queria ver o bisturi que o senhor usou para fazer a cirurgia. Não, né? É essa a posição que eu tenho nessa casa. Se é que eu sou um bisturi, eu posso ser um instrumento eu posso ser um instrumento mais insignificante. No momento que eu venho a casa e que sou tocado pela vontade de falar intuitivamente e que eu posso botar aquelas coisas que eu tenho estudado em favor do outro, é a hora que o cirurgião, o médico me escolhe na bandeja de instrumento. É quando ele me escolhe na bandeja de instrumento para atender alguém. Nesse momento, eu sou favorecido por uma coisa que é muito maior do que eu, é a própria vida em mim, em tudo que existe. Essa é a alegria que eu devo ter na casa. A bênção de ter sido escolhido por Ele naquele momento para atender, seja quem for. Porque naquele momento eu sou mais do que a minha pequenez, na medida do meu esforço de servir esse outro. Terminado o trabalho, eu volto para a bandeja de instrumentos, sou apenas um bisturi. Mas alegre e feliz porque o Senhor da vida me proporcionou ser extensão dEle. Não me cabe glória nenhuma. Só me cabe a alegria de ter sido parte do trabalho da seara dele. E na medida do possível, cada vez mais poder ser mais eficaz em outras atividades. Esse desapego é necessário. Porque nada é nosso. Eu penso, sou capaz de raciocinar, falar, me deslocar. Eu existo simplesmente porque Ele assim quis. Nada tenho, nada possuo, a não ser a alegria de usufruir da condição de existir e de utilizar todas as capacidades. Principalmente quando eu consigo ser assertivo e usar esse benefício de outros meus irmãos e irmãs na jornada. E faço tudo isso em meio a atribuições da vida, pagando conta, procurando meio de subsistência para a família e administrando tudo que a gente administra na matéria. Mas a vida na matéria é este o sentido. Lembre-se, estamos no mundo de expiação e prova. Estamos aqui para corrigir erros do passado, aquela má utilização da energia da vida que chegou até nós e nós usamos em prejuízo do outro. É uma chance de nos coadunar, nos harmonizar com esse fluxo da energia. Porque é isso que traz felicidade. Quando você está no fluxo da energia, participando, isso que é alegria. Essa energia é amor e conhecimento. Então, de tudo que nos acontece, que normalmente, na maior parte, é expiação, devemos ser gratos. Estamos tendo chance de nos harmonizar, para um dia estarmos tão harmonizados e sermos tão capazes de fazer com que essa energia flua por a gente alegremente, que será um eterno, perene bem-aventurança, como o mestre disse, que vai se ampliando cada vez mais. Você não fica estagnado só naquele nível, você está sempre aprimorando a capacidade de amar, de conhecer, incessantemente, como todas as entidades que existem, os anjos, os arcanjos, os cristos, continuam permanentemente se aprofundando nessas bem-aventuranças, vivendo esse fluxo de receber, agregar o seu valor e distribuir tudo que pode, ficando com a cota que necessita para a sua existência, que normalmente vai ficando cada vez menor.
Porque você vai vivendo mais para servir do que para se servir. As aflições são as oportunidades da gente fazer isso. A oportunidade de a gente corrigir, nos ajustar ao que a gente equivocadamente tem feito até o momento. Não interessa qual seja a aflição, o mal-estar, ela é uma bênção. Por mais que a gente ainda fraqueje, chore, lamente, corrija-se e em seguida agradeça. Chore, né? Sinta a sua dor ali, logo em seguida, passou, agradeça. Senhor, desculpe minha pequenez, mas eu preciso ser grato. Gratidão, então. Que eu possa aproveitar, a partir de agora, aproveitar. Já chorei, já me recolhi a minha condição ainda de fragilidade. Agora eu vou em frente. Vou buscar desenvolver a força que há em mim. Porque tudo do Pai está em você. Tudo. Potencialmente está na tua essência. Por isso que Jesus falava, as coisas que eu faço, muitos virão e farão o mesmo e até muito mais. Esse potencial está em todos nós. O problema é que a gente está emaranhado ainda com os débitos passados. Mas a gente está aqui exatamente para corrigir. E essas aflições, esses familiares, e tudo que está à nossa volta, as circunstâncias, são exatamente as oportunidades de a gente corrigir. Fazendo o certo. Todo dia nós temos oportunidades de corrigir os erros do passado. O tempo todo isso acontece. E muitas vezes nós desperdiçamos a oportunidade, porque estamos preocupados com coisas exteriores, coisas da matéria, sem ver o essencial. Vou contar uma história rápida, porque as histórias são a melhor forma de a gente gravar as coisas. Em 1626, Luís XIII era o rei da França. Ele assumiu a França aos 9 anos de idade e era muito tímido, muito desconfiado. E ele teve que tirar a mãe do governo porque a mãe dele estava praticamente colocando toda a França à disposição da Itália, em detrimento da França. E ele vivia muito seguro e teve que assumir o governo aos 9 anos de idade. Ele, então, se aproximou de um cardeal muito conhecido, inclusive da casa, que se tornou um dos primeiros e mais importantes ministros dele, que aconselhava ele em tudo sobre a França, tudo. E ele tinha um respeito, uma admiração, uma confiança tremenda nesse cardeal. E esse cardeal muitas vezes comunicava, passava orientações para o rei através de mensageiros. Um mensageiro que costumava levar muitas dessas mensagens ao rei, ele tinha um outro conhecido, também envolvido com o cardeal, que lhe era antipático. Para falar a verdade, esses dois eram antipáticos um ao outro. E num dia, um desses mensageiros tinha ido ao rei entregar uma das mensagens do cardeal. E eles disputavam a atenção do rei. Eles eram antipáticos entre si e disputavam a atenção do rei. Um dia, esse mensageiro do cardeal estava no palácio, chegou o outro, afoito, querendo falar com o rei. E perguntou a ele, onde é que está o rei? Esse mensageiro que tinha chegado anteriormente, induzindo ele a erro de má fé, possivelmente, encaminhou ele numa via do palácio, que fez com que ele se precipitasse lá em cima, em meio das pedras, levando-o à morte. Então ele causou a morte desse outro. Surge aí um processo de obsessão, porque tendo esse outro morrido e percebido que estava vivo, depois de muito sofrer, percebendo que existia ainda, começou a perseguir o outro encarnado. Longuíssimos anos, cerca de 300 anos, ele perseguiu esse outro, toda vez que ele estava encarnado.
e possivelmente nos encontros que tinham no plano espiritual. Após 300 anos, o mensageiro que induziu o outro à morte encarna no Brasil como um médium, com uma tarefa muito importante nesta nação brasileira, para resgatar os erros do passado. Logo no início, possivelmente induzido por esse espírito perseguidor, tentaram induzir sua mãe ao aborto, porque a mãe dele já tinha 12 filhos, ele ia ser o 13º. Ele nasceu em 2027 no Brasil. A mãe já tinha cerca de 40 anos. Imagina em 2027 uma mulher de 40 anos grávida. Realmente era uma cirurgia, né? Uma gravidez de risco. E o médico então diz para essa mulher assim: olha, eu aconselho a senhora, já por sua idade avançada, abortar essa criança. A senhora tem 12 filhos. Há um risco tremendo da morte da senhora nesse parto. Essa mãe, um espírito que via na maternidade algo de sagrado, disse sem titubear a este médico: se houver risco de vida para um de nós no momento do parto, então salve a criança. Ela falou sem titubear. Essa mulher viveu até os 90 e tantos anos. Alguém sabe quem é esse médium brasileiro? Tão importante, que se tivesse abortado não teria nos proporcionado tantas lições, tantas oportunidades? Divaldo Franco. E aí seguiu-se uma perseguição a ele encarnado. Divaldo Franco foi perseguido por esse espírito durante 40 anos incessantemente. Divaldo Franco, aos 25 anos, já muito envolvido com o trabalho de caridade, atendendo, socorrendo tanto encarnados como desencarnados, criou a Mansão do Caminho, com 25 anos de idade, atendendo e socorrendo uma quantidade de pessoas encarnadas e desencarnadas enorme. O espírito não arrefeceu, que continua perseguindo ele incessantemente. Divaldo chamava ele de cara de ferro, porque eu via desde criança com aquela cara dura, inflexível, insensível, e o chamava de cara de ferro. E esse espírito fustigou durante longuíssimos tempos. Mas como a vida sempre nos dá uma chance de corrigir coisas, Divaldo, como estava predisposto sempre a prestar socorro a quem quer que seja, sem julgar por quê, aproveitou a misericórdia divina que lhe foi oferecida. Em um dia, chegaram em sua casa, na Mansão do Caminho, com uma criança que tinha acabado de ser encontrada no lixo, uma menina negra, ainda cheia de formigas, porque já estava sendo devorada por formigas na lata do lixo. Ao encontrar e saber que ele cuidava de crianças, levaram para a Mansão do Caminho. Imediatamente, ele a recebeu e deu-lhe o seu nome. Aquele espírito que o perseguia incessantemente, lhe causou muito sofrimento, muito, inclusive físico, surgiu de uma hora para outra e perguntou o que ele ia fazer com aquela menina feia. Mais uma criança? O que você pretende fazer com ela? Divaldo disse: eu vou cuidar dela, vou dar todo o cuidado, atenção e educação para que ela possa ter um futuro. O espírito pergunta: e você a ama? Ele falou: não, ainda não, mas eu vou amá-la, como todas as crianças que aqui estão. Então esse espírito que há 40 anos o perseguia incessantemente, começou a chorar. E disse a Divaldo Franco que não ia mais persegui-lo. Que apesar de ainda não tê-lo perdoado, não ia mais persegui-lo. Não entendia aquele tal do amor de Jesus, a tal da caridade, mas ele ia embora, porque aquela criança que estava sendo socorrida era a encarnação da única pessoa que ele amou durante toda a vida dele. Era a reencarnação da mãe dele. Aquele espírito era a mãe daquele que o perseguia. O único espírito capaz de tocar o coração dele. E Divaldo tinha socorrido ele da lata do lixo e ia dar uma vida a ela.
esse espírito foi embora. E deixou Divaldo depois de 40 anos de perseguição. Essa menina cresceu, virou uma linda mulher. E um alemão em visita à Bahia se enamorou dela. Os dois começaram a namorar, noivaram e se casaram. E ela foi morar na Alemanha com esse alemão. Passa-se alguns anos, ela veio visitar Divaldo Franco, com um menino no colo. E aí, quando chegou, entregou o menino, mais um neto, mais de uns tantos netos. E aí apareceu Joana de Ângeles para ele. Meus parabéns, Divaldo. Mais um neto, né? Mais um dos tantos netos desses filhos que você não teve materialmente, mas que estão no teu coração, né? Ela então perguntou: você não o reconhece? Ele: não. Eis em seus braços o cara de ferro. A oportunidade dele agora, na condição de avô, mesmo à distância, iniciar a correção do mal causado a ele no passado. Talvez ensinar para ele a mensagem do Mestre, a doutrina espírita, que vai libertar ele dos próprios equívocos, da própria ideia de vingança. Então, se no passado ele causou a morte, o sofrimento, Divaldo agora terá a oportunidade de restituir o erro, tratando com todo amor e carinho este que voltou. Todos os dias, meus irmãos, estamos diante de oportunidades que não vemos e deixamos passar simplesmente por egoísmo. Você vai visitar uma mãe, uma tia no hospital. Aí está lá uma senhora no canto lá, que ninguém visita porque não tem familiar, ou se tem, não liga. Às vezes aparece a oportunidade de você fazer uma prece para aquela senhora. Ou ir lá, na hora da alimentação, porque não tem enfermeira suficiente, e dar comida a essa mulher. Mas você está preocupado só com o seu. E você não sabe que talvez aquela pessoa ali, que você não sabe quem é, nunca viu, que está no leito, no canto, é importantíssima para alguém que te persegue, ou persegue um familiar teu, alguém que não te perdoou no passado, um espírito ainda magoado contigo. E talvez ali estaria a chance de você iniciar a sua remissão com ele, porque ele iria ver você com outros olhos, assim como aconteceu com o Divaldo. Todos os dias nós temos a oportunidade de corrigir coisas. O problema é que a gente, quer sempre saber da recompensa. Se Divaldo só fosse ajudar aquela menina esperando alguma recompensa, ou se a espiritualidade tivesse dado para ele: olha só, Divaldo, socorre essa menina, porque ela é a mãe do cara de ferro. Será que teria tanta nobreza? Seria amor desinteressado da menina? Não, ele teve a oportunidade de fazer por amor, e foi beneficiado por fazer por amor, e não por esperar nada em retorno. Todos nós temos obsessores, seja por que motivo for. E todos nós, todos os dias, temos a oportunidade de tocar esse obsessor, talvez através de alguém à nossa volta, ou alguém no nosso caminho. E muitas vezes temos perdido a oportunidade de resolver coisas de milhares de anos, centenas de anos. Porque muito da nossa compulsão, às vezes, não é um espírito que também é viciado, também é dependente da nossa compulsão e está ligado a gente por causa da compulsão. Às vezes é um espírito que está usando a compulsão para te destruir. Ele não tem vícios, ele não tem dependência nenhuma, mas encontrou na compulsão uma forma de destruir você e o teu projeto de existência atual. E ele não está fazendo isso sendo você inocente. Não é. Existe uma coisa no passado que causou essa mágoa, esse sofrimento, e que ele ainda não aceitou. Só há um jeito de você resolver. Você precisa provar para ele que não é mais o mesmo. E não adianta aparências. Não é o que você fala, é o que você é, porque ele te vê todo dia, toda hora. Quando tiver as oportunidades à sua volta, pense nisso. Talvez você esteja resolvendo coisas de muitas vidas
E isso impede, ou pelo menos melhora, atenua, para que as outras vidas tenham outras coisas a serem resolvidas. E que a gente possa resolver muito mais coisas nessa própria vida, não só com aqueles encarnados à nossa volta. Namastê.